Fala aí, galerinha do primeiro médio, tranquilo? Bom, gente, nós vamos começar ali com a introdução do capítulo 5, né, estruturas geológicas. E aí, portanto, estamos adentrando ao terreno do que nós chamamos em geografia, de geografia física, né, em meio ambiente. Então, essa parte da geografia pretende dar conta dos estudos científicos de tudo que se refere à dinâmica do planeta Terra. Então, suas dinâmicas externas e internas. O planeta Terra, independente de vida, ele tem uma dinâmica que interage, né? Essa dinâmica nós chamamos a parte externa dela de processos exógenos. Tá? Exogenia, então, seria todo o processo relacionado ao clima, por exemplo, um grande processo exógeno, os ventos, tá? As erosões causadas pelas águas, aí está se referindo a processo exógeno. Tá? E processo endógeno, nós chamamos todo aquele processo que se refere à dinâmica interna do planeta e o calor gerado por essa dinâmica. Então nós temos duas principais, que é o tectonismo e o vulcanismo. Na verdade, as duas únicas, né? E delas derivam as transformações que nós vamos ver ao longo do estudo. Bom, antes de passar os slides, eu gostaria de dizer a vocês que essa parte da geografia está muito de mãos dadas com as próprias teorias da biologia relacionadas ao desenvolvimento da vida. Lembrando que a geografia antecede a biologia, né? O estudo da vida. Por que isso? Porque todos os fatores, todos os biomas que vão propiciar a existência de vida ou não, eles dependem dessa dinâmica interna e externa. Ele depende de um clima, ele depende de um relevo, se é montanhoso, se é uma planície, se é um planalto, e por isso que a geografia antecede. Uma outra coisa que eu acho legal ressaltar também, logo de início, é que nós estamos falando de um processo científico. Então, todas as teorias, que na verdade não são teorias científicas, tá? Eu sei que tem gente que fica chateada com isso, mas não são teorias científicas. Toda teoria relacionada, toda a dissertação relacionada a criacionismo, qualquer coisa do gênero, não nos interessa aqui. Nos interessa aqui a observação de um fenômeno e sua cientificidade. Não se trata, portanto, do aluno pensar assim, bom, olha, eu tenho a minha fé no criacionismo, você tem a sua fé aí no evolucionismo científico, e aí cada um fica com o que acredita. Não, não é bem assim que funciona, tá? Por quê? Porque todos esses processos que nós vamos observar, eles são passíveis de discussão fenomênica, científica, observável, né, empiricamente, e tratado, portanto, como um objeto de estudo das ciências. Daí para frente, aí você pode ter sua posição de fé e tal, mas aí isso não me interessa muito para análise científica. Por que eu tô falando isso, Sala? Porque é muito normal quando a gente vai falar de determinismo, evolucionismo, do processo de formação do planeta Terra há aproximadamente 4,6 bilhões de anos, o aluno sempre vem questionando, mas se existe dinossauro, mas será que é assim que as estrelas funcionam? Sim. Esses estudos eles se referem sempre a uma dinâmica que é passível de observação, ok? Então isso tudo precisa ficar bastante claro para que a gente inicie a nossa empreitada aqui. Muito bem, já vou passando o slide para a gente então falar um pouquinho sobre as eras geológicas. Então, o nosso planeta Terra ele tem aproximadamente 4,6 bilhões de anos, tá? Para se estudar esses 4,6 bilhões de anos, os cientistas ligados à geografia e principalmente à geologia, os biólogos também acabam usando às vezes, estabeleceram datas e tabelas de aproximadamente milhares de anos que nós chamaremos de eras geológicas. Cada era dessa ela é marcada por um surgimento ou extinção de um tipo de vida
também marcada por processos de transformação no relevo e no clima, tudo bem? Depois, quando eu colocar aqui a tabelinha, vai ficar melhor para a gente observar. Cuidado, tá? Nós falamos de eras geológicas em milhares de anos e o tempo histórico em anos e meses. Então, o tempo histórico ele serve para contar a história do homem, que é o que os historiadores utilizam para fazer as suas investigações, tá? Então, perceba vocês logo de cara que o processo histórico ele é muito mais é, rápido, digamos assim, curto, do que o processo, por exemplo, de um desgaste de uma rocha que vai levar aí aproximadamente 200 milhões de anos, 1 milhão de anos. Então, a escala geológica e a escala do tempo histórico, elas são completamente diferentes. Isso porque eu nem estou tratando da escala astronômica, que aí arrebenta a nossa capacidade, às vezes, até de pensar em escalas de bilhões de anos quando você vai falar de uma estrela, por exemplo, ou da luz, seja lá o que for ligado a esse fenômeno. Muito bem? Bom, para que a gente então entenda melhor, nós já vamos vendo aqui a divisão do que nós chamamos de eras geológicas. Percebam ali, né? Nós temos ao canto esquerdo a divisão do que nós chamamos de período paleozoico, mesozoico e cenozoico. O período cenozoico é o período mais recente. Olha lá o Homo sapiens sapiens lá na ponta, ele é um dos últimos a surgir, né? Enquanto mais você vai descendo, ali por perto já de 540 milhões de anos, a gente está falando de períodos paleozoicos, ó, o período devoniano, ali, surgimento de anfíbios, é o período carbônico que vai surgir as grandes florestas. Então, perceba que é um processo evolutivo. Nisso, Darwin tem completa razão. Ele observa isso muito bem naquele livro dele, Origem das Espécies. Tá? E o período pré-cambriano, lá, que é chamado de pré-cambrico, é aquele período ali, é pré-cambriano, né, na verdade, os livros colocam. Esse período, ele é um período ainda que você tem a ausência, primeiro, de qualquer tipo de vida, e depois os primeiros microfósseis que vão surgindo ali para dar origem a tudo que a gente conhece hoje. Então, essas transformações começam ali por volta, as principais, de aqueles 40 milhões de anos, vai terminar ali por volta de 65 milhões de anos. O homem aparece como um dos últimos processos, ok? Então, isso também já mostra a nossa pequenez dentro desse processo de formação do planeta e do seu desenvolvimento. Diferente daquela ideia propagada de que nós somos a espécie acima das outras, isso, pelo menos dentro da geografia, é bastante descartado, né? Nós sabemos que não. Não é assim que funciona. Bom, basta aí o vírus para mostrar o contrário, né? Não, não funciona assim. Nós não estamos no topo da cadeia porque nós temos a razão. A razão é um mecanismo de defesa que nós temos e que outras espécies possuem outros mecanismos que nós não temos e outras formas de adaptação, ok? Bom, ali a parte da direita aqui, ele já vai mostrando de forma circular como que esse planeta ele vai tendo seu processo evolutivo, né? Desde o Arqueano e passando pelo Paleozoico, Mesozoico, Cenozoico e assim por diante. E vai mostrando então os surgimentos aí de algumas espécies dentro desses períodos. Toda essa dinâmica do período geológico vai nos servir principalmente em geografia para o estudo das rochas. Porque quando a gente estuda rochas, aí nós vamos entender a formação do relevo, das montanhas e etc. Que para nós é a grande explicação, inclusive, do porquê que os continentes vão sofrer uma dinâmica de movimento, tá? Lembrando, mais uma vez para vocês, que nós estamos falando de duas forças dinâmicas que estão por trás de tudo isso que eu falei até agora, que é a força exógena, principalmente os fenômenos climáticos e atmosféricos, e as forças endógenas, principalmente o tectonismo e o vulcanismo. Tá? Essas forças que são extremamente destrutivas e ao mesmo tempo construtivas é o que está por detrás de toda essa evolução e de todo esse processo que está sendo apresentado. Muito bem? Bom, esse cara aqui,
o Wagner, né, o Wegener, em português a gente acaba pronunciando às vezes Wagner mesmo, não tem nenhum problema, tá? Esse cara aqui, ele é um dos grandes colaboradores do que nós vamos chamar de teoria da deriva continental. O que que essa teoria explicava? Segundo Wagner, em algum momento os continentes que compõem hoje o nosso planeta, eles estiveram juntos. E por algum motivo eles teriam, ao longo dos milhares de anos, sofrido movimentos e se separados, às vezes até quebrando em inúmeras outras placas, tá? Essa teoria, ela não foi muito aceita, né? No começo era o que chamava lá de Pangeia, que a Terra teria sido uma única Terra, né? O termo pan do grego significa exatamente todo, né? Então, Pangeia seria toda a Terra, todo o continente junto. Essa teoria não foi muito aceita porque ela carecia. Aí você vê como é bonito as ciências, né? Do que ela carecia? Porque o Wagner, quando observou isso aqui, ele pensou o seguinte, quer ver? Eu vou mudar o slide e vocês vão visualizar aqui, ó. Tá vendo lá a Pangeia do lado esquerdo? A Terra tá toda um único continente, com um único oceano. O que que o Wagner pensou? Perceba que à direita ali, o continente da América do Sul, a costa dele se encaixa perfeitamente como um quebra-cabeça no continente africano. É como se os continentes fossem um quebra-cabeça e se encaixassem, mas a grande questão que o Wagner não sabia explicar era como que essas grandes porções de terra, nós estamos falando de um continente inteiro, como que eles é, deslizaram, como que eles se movimentaram. Alguns falavam que por cima dos oceanos, mas isso não era possível. Outros pensavam na força dos ventos. O Alexander do Toit, que foi um dos grandes expoentes da teoria do Wagner, ele era um discípulo, ele considerava que a Pangeia se dividiu primeiro em dois grandes continentes, que era a Laurácia e a Goldana, e depois esses continentes eles teriam se fragmentado em demais continentes. Mas o que era principal nessa discussão era em cima do que teria deslizado essas porções de terras. Até então, turma, não era ainda muito estudado pelos cientistas da época, nós estamos ali no finalzinho do 19 para o século 20. Não se tinha ainda o estudo do fenômeno do magma que sai dos vulcões. Evidentemente, nós já tínhamos visto vulcões, entendeu? Os povos antigos já tinham presenciado o terror de uma erupção vulcânica. Isso tudo era observável, olho nu, não precisava fazer geografia para ver um vulcão entrando em erupção. O que não se sabia é que por baixo das placas tectônicas, o que existe é justamente o magma pastoso. E esse magma que é o responsável pelo movimento das placas. Hoje isso é comprovado, tá? Mas isso só foi começar a ser comprovado a partir das explorações a partir ali da década de 60, 1960, perceba, passaram muitos anos ali a teoria do Wagner sem uma comprovação. Só a partir dos anos 60 é que essa teoria da deriva continental ela vai e da tectônica de placas ela vai ser determinada. Por quê? Porque nos anos 60 o mundo estava, os principais países mais desenvolvidos ali, na corrida em busca de petróleo. E ao perfurar atrás de petróleo, né, as grandes profundidades oceânicas, observou-se pela primeira vez de que fendas formadas no fundo do mar minavam o magma pastoso. Daí os geólogos e os geógrafos foram, digamos assim, resgatar a teoria do Wagner da deriva continental da tectônica de placas e perceber então a resposta. As placas deslizam em cima de uma rocha que está em processo incandescente, portanto virando magma pastoso. É esse magma pastoso que causa o movimento, evidentemente, dessas grandes porções. Em cima desse magma pastoso que ela desliza, tá? Eu vou
deixar depois no e-mail para vocês um documentário só sobre vulcanismo, e aí isso vai ficar muito mais claro ali, porque você tem a imagem real, né, a filmagem ali do magma e tudo mais. Para quem já viu um vulcão entrando em erupção, aquele magma pastoso é o que está por debaixo das placas tectônicas, inclusive nas fendas oceânicas, e que o que faz a crosta, que seria como uma casca do ovo, ela caminhar, ela se movimentar e ela se fragmentar, ok? E essa teoria do Wagner, então, por muito tempo ela ficou aí enterrada, né? Mas hoje nós sabemos que o que fez com que os continentes se movimentassem é a existência desse magma pastoso e que é observável nas erupções vulcânicas, inclusive nos terremotos. Os dois efeitos da endogenia é o terremoto e o vulcanismo, né? Eu falei lá no começo. E isso é a prova da teoria da deriva continental e da tectônica de placas. Quando uma placa tectônica se choca com outra placa tectônica, nós temos como resultado terremotos seguidos, podem ser seguidos de maremotos também, ok? Então isso é a prova visível do, de que os continentes estão se movimentando. Cada vez que você vê na televisão uma erupção vulcânica, agora acabou de ter aí recentemente na Croácia, esse ano agora, no início do mês começou esse negócio do vírus. Você teve na Croácia um abalo sísmico, né? Um terremoto, a Terra se movimentou lá, o continente, justamente porque você tem ali algumas falhas geológicas na parte dos Balcãs e que causa os terremotos, tá? Que ele é a parte da Grécia, ele também sente um pouco. Aqui no caso da América do Sul, os nossos vizinhos, Bolívia, Peru, Chile, tá? Colômbia, vulcões também. Então, a teoria do Wagner ela é concluída e, portanto, passa a ser aceita cientificamente como explicação cabal, tá? E questionável do movimento das placas tectônicas através da existência de um magma pastoso, ok? Gente, essa é a primeira parte aí, uma parte introdutória para não me alongar muito, senão acaba ficando um pouco cansativo, mas para que vocês então compreendam o que que a gente conversa e o que a gente vai conversar cientificamente a respeito da dinâmica então do planeta Terra, tá? Lembrando que essa dinâmica ela é movimento constante. Esses fenômenos atmosféricos exógenos e os fenômenos endógenos, tectonismo e vulcanismo, agem conjuntamente para a formação do que nós conhecemos como planeta Terra. E eu sei que muitos alunos devem achar isso chato e pensar que isso não tem nada a ver com você, mas tem porque você vive em cima de um determinado território, você mora em cima de um determinado lugar, seja uma planície, um planalto, seja lá o que for, você vive em um determinado tipo de clima, em um determinado tipo de bioma, isso tudo está relacionado a essa dinâmica interna e externa que forma e que possibilita, inclusive, a existência de vida ou não, ok? Obrigado, turminha. A gente se fala por aí. Valeu!